Oi pessoal, esse é o canal Segredinhos da Eli e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma baguete recheada com catupiry, muito gostosa. Vamos para a receitinha? Vamos começar com a baguete ativando o fermento. Aqui eu tenho 100 ml de água e 50 ml de leite integral e eu deixei os dois em temperatura morna. Eu vou colocar metade desse líquido dentro do recipiente. Eu vou colocar 15 gramas de fermento biológico fresco. Você pode estar também utilizando 5 gramas de fermento biológico seco. Vamos misturar bem. Agora eu vou tampar essa mistura e a gente vai esperar aproximadamente 5 minutinhos para ativar o fermento. Após os 5 minutinhos, vamos adicionar o restante do líquido. Vamos adicionar 15 gramas de açúcar, estou usando açúcar refinado. Vamos misturar bem os ingredientes para ficar bem homogêneo. Agora eu vou adicionar 50 gramas de manteiga, vocês podem também utilizar margarina, de preferência tira ela da geladeira um pouquinho antes, para ela ficar bem molinha para você poder estar utilizando. Agora vamos adicionar um ovo. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Agora vamos adicionar uma pitada de sal. Uma pitada ou aproximadamente umas 5 gramas de sal. Agora vamos adicionar a farinha. Eu vou adicionar ela aos poucos para a gente incorporar na massa. Eu vou estar utilizando aproximadamente 300 gramas de farinha de trigo. Pode ser que a gente tenha que colocar um pouquinho mais, depende da marca do trigo, quanto que ela absorve nessa massa. Então a gente vai aos poucos. Deixar um pouquinho da farinha de trigo no potinho, pra gente farinhar a nossa bancada antes de jogar a nossa massa. Quando a nossa massa estiver começando a ficar mais firminha, vamos transferir ela para a bancada para ficar mais fácil da gente mexer. Então eu vou jogar o restante da farinha aqui só para enfarinhar. Agora a gente vai sovar a massa até ela ficar bem macia e soltar das mãos. Como ela tá muito grudenta ainda, eu tenho aqui 30 gramas de farinha. Vou colocar aos poucos, até a gente conseguir dar o ponto na massa. A gente também não pode colocar muita farinha, senão a nossa massa vai ficar pesada e não vai ficar uma baguete macia. Então não pode ser muito farinha. Por isso que a gente vai adicionando aos poucos, até dar o ponto da nossa baguete. A massa já está bem macia e quase sem desgrudar das mãos. É uma massa muito fácil de fazer, muito fácil de dar o ponto, não precisa sovar muito. A única coisa é que você tem que se atentar para ela não ficar grudando. Então aqui eu utilizei aproximadamente já 30 gramas de farinha a mais. No total vai dar 330 gramas de farinha de trigo.
partir desse ponto da minha massa, eu vejo que ela não está grudando muito, mas ela ainda está um pouquinho pegajosa. Eu não vou adicionar mais trigo para ela não ficar muito pesada. Eu vou molhar a minha mão com um pouco de óleo e vou passar na minha massa para ela parar de grudar. Assim ela para de grudar e ela não vai ficar uma massa pesada. Esse é o ponto da nossa massa, ela está bem macia e não está mais grudando nas mãos. Vamos reservar em um recipiente e vou aguardar até ela dobrar de tamanho. Vamos esperar por cerca de 40 minutinhos, dependendo da temperatura ambiente da sua casa. Mais tarde. Após 40 minutos, a nossa massa já cresceu. Agora eu vou pegar um pouco de óleo, vou passar na bancada para a nossa massa não grudar. Vamos transferir para a bancada para abrir a massa. Eu vou dividir a massa em 6. Se você quiser, você também pode pesar para ficar do tamanho uniforme. Vou dobrar a massa para dentro, para a gente poder fazer bolinhas, para depois abrir essa massa. Coloco ela com a costura para baixo. Então agora a gente vai abrir nossas baguetes. A massa tá tão macia e elástica que a gente consegue trabalhar ela com a mão. Se você quiser também você pode abrir ela com o auxílio de um abridor de massa. Abri nesse formato, eu vou vir com requeijão, vamos colocar uma quantidade bem generosa de requeijão. Então a gente vai fechar a nossa baguete. É só puxar a costura de um lado para o outro. Eu estou utilizando requeijão, mas também se você quiser, você pode utilizar catupiry, você pode utilizar, o recheio pode ser da sua preferência. Agora eu vou colocar nossas baguetes em uma forma, vou untar com um pouquinho de óleo, para elas não grudarem. Vamos cobrir e deixar ela dobrar de tamanho, para depois a gente finalizar e colocar para assar. Agora que as nossas baguetes cresceram, eu vou cortar as nossas baguetes para ficar com um desenho bonitinho e para aparecer o nosso peri. De lado, eu vou cortar com a tesoura. Vou fazer 3 cortes. Quando ela assar, ela vai abrir esses cortes e vai ficar bem bonito. Eu vou colocar um pouquinho de queijo mussarela em cima, só para decorar e esse queijo gratinar na hora de assar. Essa baguete fica uma delícia, você pode fazer até para vender. Fica igualzinhas de padaria. Pode ser feita também para você receber amigos, fazer um lanche da tarde, para o café da manhã. Na descrição do vídeo também eu vou deixar para quem tiver interesse quanto me custou essa receita, para vocês terem uma noção se vocês quiserem vender. Agora vamos levar ao forno, eu vou assar por aproximadamente de 40 a 50 minutos. No meu forno eu vou colocar 200 graus. Se você gosta de vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal Segredinhos da Eli e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo.